gente vai começar o programa de hoje falando sobre a volta às aulas. Para muitos alunos, as férias já chegaram ao fim, né? Começaram nessa semana as aulas. Para outros, está pertinho de chegar. E aí vem junto a preocupação dos pais, né? Em relação ao lanche dos filhos. Como proporcionar uma alimentação variada e principalmente saudável. Olha só, a gente convidou aqui para falar com a gente sobre esse assunto a doutora Kise Pessoa, que é nutricionista. Olá, doutora. Olá, tudo bem? Primeiro, queria elogiar o nome, tá? Achei tão bonito, Kise, né? Achei um nome diferente. Olha só, gente, a gente vai ter esse bate-papo super legal, porque, doutora, eu acho que é para a maioria dos pais, quando tá voltando a gente fica, né, nesse nervosismo, o que eu vou mandar, né, às vezes o filho, às vezes o filho quer só a mesma coisa, ou às vezes ele reclama que não tá diferenciado, enfim. E aí eu lhe pergunto, qual é o primeiro passo para eu pensar numa lancheira saudável para o meu filho ou para minha filha? O primeiro passo para a gente pensar na lancheira saudável para os nossos filhos é mudança de hábito. Qual é o hábito alimentar do meu filho? Qual é o meu hábito alimentar? Porque nós somos exemplos para os nossos filhos. Então, quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa em colorido, pensa em diversidade. Quanto mais colorida a alimentação, mais saudável. A gente pensa em alimentos naturais. O que acontece hoje? A maioria dos pais tem a vida muito corriqueira, então a correria do dia a dia nos impede de nos preocuparmos de forma adequada com a alimentação dos nossos filhos, o que nos leva a buscar o que é mais prático, né? Vamos em busca da praticidade, aí vai para os alimentos industrializados e ultraprocessados. O biscoito recheado, o salgadinho industrializado, o próprio achocolatado em caixinha ou suco em caixinha. E nós podemos fazer trocas inteligentes. Fazer o achocolatado caseiro, colocar em cubinhos de gelo, por exemplo, na forminha de gelo, coloca no congelador, deixa lá a noite toda, próximo de levarmos o nosso filho para a escola, coloca os cubinhos de gelo na garrafinha térmica e coloca na lancheira térmica. Assim, quando estiver próximo do horário do lanche, o achocolatado está gelado. Ah, boa, excelente ideia. Quais são os nutrientes essenciais? O lanche é aquela alimentação ali do meio da manhã ou do meio da tarde, né? Quais são os nutrientes essenciais para essa refeição? A gente sempre fala, a combinação perfeita para a lancheira saudável é uma fruta ou um legume, mais um carboidrato, mais uma proteína, mais a água, certo? Porque todos os nutrientes são essenciais para o crescimento e desenvolvimento da criança, físico, mental e psíquico. Uma criança bem alimentada de uma forma saudável, ela vai estar bem mais concentrada, vai ter mais energia, tanto para os estudos quanto para se divertir. Certo. E aí, vamos aqui no exemplo, né? Você falou da proteína. Queria entender, vamos lá, se a gente põe uma fruta. Você vai montar uma lancheira hoje para sua filha Luísa. O que você vai fazer? Uma fruta, você pode criar vários cortes em cubinhos, por exemplo, de uma melancia, ou do abacaxi, da própria banana ou da maçã, que a gente sabe que essas frutas, a banana ou a maçã ou a peras, elas têm o poder de ficar escuras quando entra em contato com o ambiente. Então a gente usa uma dica de mergulhar no suquinho do limão e depois colocar num potinho, tampar e colocar na geladeira, certo? Um exemplo de uma fruta. O carboidrato você pode usar um pão integral, você pode usar um cookies integral, que eu até trouxe pra gente degustar. Ela trouxe, viu, gente? Tá? A proteína. Se você vai usar um pão integral, você pode colocar uma fatia de queijo branco, você pode colocar ou creme cheese no pão integral, certo? Ou, se você não quiser usar o queijo branco, você pode acrescentar um franguinho desfiado, passado um liquidificador com uma colher de sopa de requeijão desnatado, certo? E vira um patê de frango ou substituir o frango pelo atum, que também é uma proteína. O suco, ele é necessário? Porque quando a gente pensa em suco, a gente pensa em açúcar. Ele é necessário essa bebida líquida ou só a água já é suficiente para a criança? Só a água já é o suficiente, mas por que a gente sempre orienta
diversificar, porque se você só mandar água e colocar fruta, e como são vários dias de aula, e se você não fizer alternativas, né, alternâncias, o que acontece? A lancheira se torna monótona. E aí desperta o interesse da criança em buscar outros alimentos que são mais práticos e que puxam aquele lado lúdico para ele. Então a gente também orienta um suco saudável, da mesma forma do achocolatado caseiro. Você vai fazer o suco da preferência da criança, colocar nas forminhas de gelo, coloca no congelador, não precisa adoçar. Aí vai um truque, você pode usar uva passas para liquidificar junto com a fruta e a água, ou você pode colocar uma fruta cítrica com a fruta doce. Aí deixa o suco no ponto. Coloca na forminha de gelo, forma o gelo. Quando for levar seu filho para a escola, coloca esses cubinhos de gelo dentro da garrafinha térmica, na lancheira, que vai estar no ponto quando a criança for lanchar. Uma bebida iogurte é uma boa pedida? É uma boa pedida. Um iogurte natural, que você pode também acrescentar um morangozinho picado, junto com uma banana e umas castanhas para a criança comer. Olha só, a doutora tem, assim, os pais inventam tudo para poder atrair o filho para essa alimentação saudável. A gente vê muito exemplo hoje de umas forminhas, né, para você fazer aquele cupcake de forma, ou então até cortadores, né, de frutas. Isso, de frutas, ou estrelinhas, ou bichinhos. Que isso também é uma outra dica que a gente sempre utiliza em consultórios, nas redes sociais também vocês podem pesquisar. A gente sempre utiliza para atrair a atenção do nosso filho. Botar tanto colorido na lancheira como várias forminhas de bicho. Tem também os palitinhos que tem a carinha dos animais, dos ursinhos, a formiguinha. Personagens que seu filho assiste e segue. Também vai diversificar a lancheira, tornar ela bastante agradável e atraente. Falando como mãe agora, a gente, por exemplo, manda a alimentação ali do filho, chega uma certa idade, que ele começa a pedir o lanche da escola, porque tem muitos coleguinhas que pedem, mamãe fulano come um pão de queijo, fulano come uma mini pizza. Negociar um dia para esse lanche, tá tudo bem? Tá tudo bem, porque você vai negociar com o seu filho mediante os demais dias você oferecer alimentação natural. E também você pode pedir com antecedência o cardápio da escola, e dentro do cardápio da escola pode ter alternativas que você pode usar que não vai desfavorecer a alimentação do seu filho. Olha só, a doutora Kise trazendo aqui super dicas pra gente, isso é muito importante para quem está em casa, né? Se preparar para esse momento. E tem muitas receitas funcionais, né? De bolos, né? Que a gente pode fazer. Às vezes o tempo, como você disse, é corrido, mas tem pessoas que fornecem também, né? E você pode estar encomendando de uma forma aí antecipada para poder oferecer. Mas o ideal é sempre, principalmente, adotar esse hábito em casa para a criança poder também absorver esse conhecimento e esse hábito. Eu costumo dizer que nós somos exemplos para os nossos filhos, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Verdade. A doutora aí, ela trouxe um cookies aqui pra gente. Gente, eu já provei, né? Não resisti. Simplesmente delicioso. Assim, você come mesmo, olha só. E aí eu queria só que você falasse da receita aqui para quem está em casa, né? Ok. Citasse os ingredientes que tem nesse cookies, que é um cookies saudável e principalmente gostoso. Que vai substituir o biscoito recheado. É um cookies de aveia integral. Você vai utilizar uma xícara de aveia em flocos, 4 colheres de sopa de farinha de trigo integral, meia xícara de açúcar demerara. E você vai misturar todos esses ingredientes acrescentando 3 colheres de sopa de manteiga sem sal derretido, um ovo ligeiramente batido. Mistura todos os ingredientes, faz o formato que você quiser, de preferência de um ursinho, ou uma estrelinha, ou uma rosquinha, né, uma bolinha, um quadradinho, o mais lúdico que você puder, coloca no forno, numa forma untada com azeite. Deixa por 20 minutos, o seu biscoito cookie integral está pronto. Alternativa saudável, super saborosa, né, doutora? E aí fica uma dica para você fazer para o seu filho. Quero agradecer, doutora. Imagina, satisfação. Aqui com a gente, tá bom? Estamos Muito obrigada. sempre à disposição. Várias dicas bacanas. E olha, já que a gente está falando em volta às aulas,
A gente vai ter a livraria Anchieta, tá? E vai dar dicas de como você pode economizar na compra do material escolar do seu filho. Vamos ver. Os livros e o material de papelaria são os artigos mais vendidos na livraria Anchieta nesse período de volta às aulas. A livraria, que tem 2 lojas físicas, uma no centro e outra na Zona Leste, tem uma diversidade de produtos para atender pais e alunos. Nesse período, o material que a gente mais tem vendido é os materiais os livros didáticos, materiais de papelaria, que a gente recebe as listas de material escolar. Aí a gente vende muito. Também a questão dos paradidáticos também, que tem muita saída também, material de papelaria, cartolina. A gente tem as mochilas daqui, as lancheiras, os estojos. A gente também tem os de personagem também, que sai bastante. A gente tem um livro de direito, tem livro de apostila para concurso público. A gente também tem livro de arquitetura, também de moda, de gastronomia. Assim, todo público, a gente almeja todo o público, em geral. A gente também procura deixar os clientes bem à vontade. E eu acho uma boa, tipo, a gente não vende só aqui fisicamente, também essa maneira de entregar em casa, também é uma facilidade. Mas a variedade não é o único atrativo da livraria. As condições de pagamento são especiais. Os descontos, a gente tem desconto para advogado, tem desconto para professor de 15%. E também no material assim, à vista tem 10% de desconto e no Via Pix também tem 13% de desconto. Aí a gente também divide em 10 vezes sem juros todos os cartões. A livraria Anchieta oferece ainda um atendimento rápido e inovador. Através do WhatsApp ou do site da livraria, os clientes podem fazer orçamentos e até comprar todo o material escolar. Uma comodidade para quem não tem tempo de ir até as lojas físicas. A gente faz orçamentos, aí a gente envia via WhatsApp e também quando o cliente não pode vir aqui na loja, né? Pessoalmente a gente faz também a entrega pelo delivery também dos materiais.